Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Caco Rocha. Então, eu estava assistindo esse vídeo aqui, já para adiantar, eu vou falar aqui um pouquinho sobre o que aconteceu com o Daniel Mastral. Vocês devem ter acompanhado, inclusive tem no canal dele lá. Uma situação um pouco chata, né? Um pouco complicada e delicada. E aí eu posso dizer que em certa, vamos dizer assim, em certo momento aqui eu tenho autoridade para falar porque eu passei pelo mesmo problema que o Daniel Mastral tem passado há anos, não é uma coisa de agora, embora ele não admita que é uma coisa de que ele tem passado há anos, que é a depressão. O Daniel Mastral, ele está em uma eterna depressão, como eu já disse aqui, inclusive falando sobre mim mesmo, que a depressão ela não tem uma cura definitiva. A gente vai aprendendo a viver com ela e, lamentavelmente, ela não tem uma cura definitiva. Eu não estou sob remédios há anos e anos e anos e anos, mas a depressão é uma coisa terrível que nós não conseguimos nos livrar dela da noite para o dia. Então é lógico que eu vou criticar aqui o Daniel Mastral, mas sabendo eu aqui, dizendo aqui de antemão para todos vocês que vão assistir depois, que esta é uma situação tremendamente complicada, delicada, e é muito, mas é assim, muito complexo. Não há alguém que possa aqui chegar e bater martelo de forma alguma, né? Então, os religiosos, principalmente aqueles que não estão passando por nenhum problema, ou aqueles que ainda são, de alguma forma, que passam por problemas, mas são hipócritas nos púlpitos e nas redes sociais, eles não admitem quando as pessoas que são líderes religiosos ou pessoas que precisam se mostrar como se fossem tão poderosos quanto Deus. E falar em Deus, eu vou falar sobre essa síndrome aí. Então, as pessoas acham que os pastores não podem falar, né? O Rodrigo Silva, que é um pastor adventista, já admitiu esse problema. O Leandro Quadros também, que é um pastor adventista, também admitiu esse problema, além de outras pessoas que passaram por essa dificuldade, mesmo sem admitir, sem buscar tratamentos. Então eu vou voltar aqui um pouquinho no Daniel Mastral. O Daniel Mastral, ele é uma figura muito conhecida, aí, já escreveu livros, eu tinha livro dele aqui em casa, que você acaba recebendo de pessoas que ficam impactadas com essas coisas, com livros e tal. Então o cara tem muitos vídeos e tal, mas pela fala dele, o que o levou a tentar o suicídio tomando várias doses cavalares de remédios aqui, foi que ele disse que o que ele estava fazendo não estava surtindo o efeito, né, e que as sementes estavam caindo em terras secas, ou seja, ele estava, vamos dizer assim, decepcionado porque ele não estava conseguindo resolver os problemas do mundo. Só que ele tem que entender uma coisa: ele não é o Salvador, nem ele, nem outro pregador desses aí. Essas pessoas não são os salvadores do mundo e não são Jesuses, né? Botei aqui até no plural, ou seja, essas pessoas não são os salvadores, não são os cristos, não são os messias que a população está esperando. Essas pessoas não são. Então, ou seja, o cara pediu, tomou remédio, tentou tirar a própria vida, né? Lembrando que a própria a religião como um todo tem toda uma problemática quem tenta tirar a vida. Então, mas é uma situação complicada. Eu não estou aqui deixando de lembrar, porque eu já citei isso, né? Que é uma situação de depressão, uma situação muito complicada. Entendeu? Só que esse argumento de que ele tentou tirar a própria vida porque ele não está conseguindo frutificar na terra é uma sandice.
lamentavelmente é uma sandice. Por quê? Porque se ele conseguir, talvez, converter uma pessoa para a causa dele, eu vou dizer a causa dele aqui com todo respeito, porque eu não sei se a causa dele é a causa de Jesus, né? Entendeu? E se ele tenta trazer pessoas para a causa de Jesus, né? Então se ele traz uma pessoa, ele já fez muita coisa. Porque o que essas pessoas conseguem atingir hoje de pessoas é muito maior do que proporcionalmente, até por conta da quantidade de pessoas que existem no mundo hoje, o cachorro resolveu latir. Então, é um número muito maior, né? Lógico. Mas se a gente for equiparar o que os apóstolos e os discípulos de Jesus atingiram naquela época, era uma coisa assim estupenda, né? Mas você imagina, o cara hoje tem a internet, ele tem livros que ele escreve, então ele atinge várias pessoas de vários âmbitos, pessoas que agora, se ele tem em mente uma construção de algo que ultrapasse os limites de Jesus, aí já fica um pouco complicado. Você vai tirar a sua vida, vai morrer porque você não está atingindo um objetivo que você traçou. E aí eu não sei quais são esses objetivos, ou esse objetivo que ele tem traçado para ele mesmo, ou para a causa que ele defende, que aí é complicado. Aí é complicado, entendeu? Assim, eu assisti o vídeo, ele chora muito, ainda está com curativo, diz que chegou, ele fala, eu morri, o título é Eu Morri, é o dia em que eu morri, né? E ele disse que foi dia 11, então foi um domingo que ele tomou, ou seja, só que o Daniel Mastral, ele tá depressivo há muito tempo. Eu já conheci o Daniel Mastral depressivo. Qualquer pessoa que estiver assistindo um vídeo ou conversando com ele vai perceber que ele é uma pessoa depressiva. E ele é depressivo desde os seus problemas iniciais, né? Acho que é sabido de todos, até porque ele já falou diversas vezes, o filho que ele perdeu e, na sequência, perdeu a esposa, né? Tem outras pessoas que dizem, falam mais coisas, e eu não vou entrar nessa seara aí, mas dizem mais coisas que são mais complexas ainda. Então, o Daniel Mastral, eu acho que ele colocou, eu até escrevi aqui num comentário aqui, que ele deve ter colocado a família dele ou outras coisas, que esse trabalho ele colocou acima da família, acima de qualquer coisa, né? E principalmente no mundo moderno em que nós estamos vivendo, em que as pessoas são facilmente acometidas dessas doenças modernas, acarretadas por esse, vamos dizer assim, por essa carga de coisa que nós temos que fazer, coisas que temos que defender, coisas que temos que produzir, que temos de ser, né? Nós precisamos ser maiores do que qualquer coisa que você possa imaginar. A gente não pode falhar de jeito nenhum, não pode titubear de jeito nenhum, que a gente perde espaço em todos os âmbitos da nossa vida. Então, assim, é uma vida puxada, estressante e complicada. Então, eu acho, esse é o meu pensamento, com base em tudo que eu já vi do Daniel Mastral nesses últimos anos, é que ele colocou essas coisas, ou essa causa, acima da família dele, e eu digo do bem-estar da família dele, né, que acabou culminando, e mesmo com toda essa problemática, ele não conseguiu se refazer. Mas ele era um cara que já estava sob a depressão desde o princípio, antes mesmo do seu próprio filho, que Deus o tenha, ter falecido, e sua esposa também, que Deus o tenha, né? Ele agora constituiu nova família, e segundo ele diz aqui no vídeo, a esposa já está grávida, ou não sei se já ganhou, mas ele diz inclusive o nome do filho novo que ele tem agora. Então, é uma situação complicada, e não é fácil lidar. Então, ou seja, ele precisa buscar tratamento,
né? Eu vi um vídeo de uma outra pessoa que fala sobre ele, diz que ele não... que foi aconselhado a ele buscar tratamento há um tempo atrás e ele não buscou e tal. Ele, nesse vídeo aqui, ele também disse que já estava há um tempo sem medicação, ou seja, sem o tratamento. Então, ou seja, em algum momento ele buscou esse tratamento, eu não sei quando, porque ele não diz aqui, mas que ele disse que já tinha um tempo, acho que cerca de mais de um ano, sem essa medicação. Então, não é fácil. A gente tem pensamentos terríveis. Por quê? Porque, na verdade, a gente não é que a gente queira morrer, a gente quer se livrar daquele peso. E é um peso que você não consegue se livrar dele tão facilmente. Então, acaba surgindo a possibilidade alternativa de você acabar com esse sofrimento, com esse peso que você está sentindo, a forma que você teria mais rápida e talvez até mais eficiente, dependendo, é tirando a própria vida. Não é fácil, não é brincadeira, né? Então, ou seja, qualquer pessoa que você for conversar que já passou por isso, esse número de pessoas com depressão no mundo, ele é crescente, né, por diversos fatores. Um deles é a própria questão do capitalismo selvagem. Por incrível que pareça, e isso aqui não tem nada a ver especificamente com nada a ver com partidos políticos, não. Estou falando do capitalismo como uma estrutura, uma ferramenta que faz com que você precise produzir mais. Se você não produzir no YouTube, por exemplo, seu canal vai morrendo. É sabido por todos que seu canal vai morrendo, vai perdendo relevância na rede. Então você vê o desespero das pessoas pedindo para você dar like, para fazer isso, para fazer aquilo, se inscrever no canal, porque é importante e tem que fazer, me ajuda aí e tal. Então as pessoas vivem nisso. Então, assim, o cara escreve livros e esses livros não têm, vamos dizer assim, a importância que ele achou que deveria ter. Ou seja, se não teve a vendagem que ele achou que ele deveria ter, ele já começa a ter problemas. Eu estou dizendo no âmbito geral, não estou falando dele especificamente, mas também ele, né? Então, assim, esses problemas, todos esses problemas de fazer mais, ganhar mais, entrar mais dinheiro, produzir mais, ser conhecido e reconhecido pelos seus feitos, né? Então, é complicado. Aqui ele fala de ressurreição, fala de Lázaro, então assim, é lógico que aqui ele tenta comover também as pessoas, ele vai chorar bastante, mas tenta comover as pessoas da situação em que ele se encontra e também colocar isso agora como um milagre, né? Ele, apesar dele falar dos médicos, ele coloca que foi um milagre, foi o óleo que a esposa usou todo, que foram as orações, que também não deixam de ser, que a oração é importante, tem o seu valor, né? Um valor assim imensurável, né? Então, mas ele se esquece que ele foi salvo pelos médicos, né? A medicina salvou, manteve ele ali sobre tratamento, sobre cuidados, né? Então a medicina também contribuiu muito. Eu estou dizendo isso porque, por exemplo, você não pode se aproveitar de todos os problemas, até de um possível tentativa de suicídio seu, até isso, você não pode tentar transformar isso em vídeos, em livros, monetizar isso para tentar fazer coisas, entendeu? Não fazer coisas com isso. Esse é um momento muito complexo que não deveria ser explorado por ele nesse sentido tão comercial como vai acabar acontecendo. Eu sei o que é a depressão porque eu passei por isso, passei maus momentos, assim, maus bocados, não é fácil, não é brincadeira,
Não é brincadeira. Qualquer pessoa que você conheça que já teve uma situação dessa, não é brincadeira. Só que você tem que buscar alternativas, buscar solução, buscar tratamento, e você tem que ser forte, né? Você tem que ser forte. Tem um cara que grava vídeos aqui, inclusive ele mora aqui em Brasília, que é o Adão Bispo, que ele esteve numa situação dessa aí, e eu até falei com ele, assim, eu tenho contato dele no WhatsApp, a gente não mora tão distante, né? Então, o Adão Bispo tem aquele canal dele lá, ele gosta muito de fazer piadas, é um canal de comédia mesmo, assim, ele é muito satírico, né? Então, também passou por isso, e outras pessoas, né? Eu acho que o próprio Henry Bugalho aí falou esses dias sobre situação semelhante. Então, todos nós somos, né, passíveis de ser acometidos por isso a qualquer instante. Lamentavelmente, isso é uma cadeia, uma sucessão de coisas que vão acontecendo, que vão desde do âmbito da família, do trabalho, de querer ser mais, de querer ser grande no sentido material da coisa, né? Como acontece com os japoneses que vão para a floresta tirar a vida, né? Os jovens são muito exigidos, né? Não só pelos pais, mas pela sociedade, que eles sejam alguma coisa. Essa alguma coisa tem que ser algo grande, que você seja um grande empresário, um grande industrial, um grande cientista. Tem que ser algo grande, você não pode ser uma pessoa comum, ter um trabalho comum, você tem que ser top, mega, hiper, max e coisa parecida. Então, esses problemas são complicados. Agora, nós não podemos pegar essas tragédias e transformar essas tragédias em cifras. Lamentavelmente, eu tenho essa crítica para fazer, não só dele, mas de outros, né? De outros que, porventura, tentam fazer dessa situação uma situação monetária. Isso é lamentável. Mas eu desejo tudo de bom para ele, que ele consiga se restabelecer, e restabelecer de vez, porque, como eu disse, não é de hoje que ele precisa de um restabelecimento na plataforma física mesmo, precisa disso, né? Pode ser que o espiritual, e as pessoas vão, mas se o espiritual estiver bem, você pode estar conectado, mas está vivendo no mundo material, e o mundo material é complexo, não é fácil não. Então é isso, valeu, muito obrigado.